um outro tema, gente, que eu queria conversar com vocês, que tem a ver com a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês estão sabendo, né? Mas a Câmara dos Deputados, né, que na verdade é o Congresso americano, está com racha lá entre os republicanos, porque eles estão. Deixa eu só explicar isso para vocês. Os republicanos, na última eleição, por causa da incompetência do Joe Biden em entregar ganhos materiais para a classe trabalhadora, e eu sou um crítico do Joe Biden, eu preferia muito mais o Bernie Sanders, né? Justamente por causa desse tipo de coisa, os republicanos reconquistaram o Congresso, a casa, o que seria equivalente à Câmara dos Deputados. O Senado, os democratas têm maioria pequena, mas tem. E no Congresso, no equivalente à Câmara dos Deputados, os republicanos têm maioria. Ok, se os republicanos têm maioria, o presidente do Congresso, né, presidente equivalente à Câmara dos Deputados, o Arthur Lira deles, vai ser indicado pelo Partido Republicano. Até aí tudo ok. Só que, ok, vírgula, ok, do ponto de vista do procedimento. Para a classe trabalhadora é um desastre. Os democratas, eu costumo dizer, os democratas são ruins, os republicanos são uma espécie de filme de terror para a classe trabalhadora. Os democratas são ruins, ruins mesmo. Representam os interesses das grandes corporações na maioria dos casos. Tem um ou outro democrata progressista que se diz social-democrata ou socialista democrático e tal, tipo o Bernie Sanders, que é um independente mais social-democrata. Esse sim, defende questões que beneficiam a classe trabalhadora. Tem essas exceções, embora o Bernie Sanders seja independente. Tem gente como a Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma exceção dentro do Partido Democrata. Mas a maioria do Partido Democrata defende as grandes corporações. Mas a maioria do Partido Republicano defende com mais intensidade as grandes corporações empresariais, e eles estão divididos entre duas alas. A ala dos republicanos corporativos, que chegaram ao Congresso justamente por defender as grandes corporações empresariais, e a ala dos republicanos trumpistas, que aí mistura negacionistas, fanáticos, golpistas, enfim, todo tipo de trumpista malucado que vocês possam imaginar e mais alguns. E essas duas alas do Partido Republicano estão brigando pelo controle da presidência do equivalente à Câmara dos Deputados. O candidato da ala corporativa é o Kevin McCarthy, mas ele não conseguiu a votação necessária para ser eleito lá nos Estados Unidos. Existe um paralelo com o Brasil? Existe. Qual é o paralelo com o Brasil? O paralelo com o Brasil é o seguinte: no Brasil nós temos uma direita bolsonarista, por exemplo, no partido do Bolsonaro, no PL, que elegeu quase 100 deputados, foram 99. No partido do Bolsonaro, quantos desses 99 são bolsonaristas? Minha estimativa é que 60, talvez 70, por aí. Entre 60 e 70. O resto fazem parte de uma direita clientelista, corporativa, que defende os interesses, muita gente chama de centrão, direitão, de ladrão, não importa o nome que você queira dar. Mas, enfim, representam essa direita corporativa que pode ser comprada e que vota conforme seus próprios interesses. Não tem ideologia. Então, nós temos, no Brasil, ainda mais complexo do que nos Estados Unidos. Nós temos a direita bolsonarista, que tem gente do PL, tem gente de outros partidos que são bolsonaristas, que são golpistas, né, que são negacionistas, não todos na mesma intensidade, mas são esse grupo aí. Aí você tem uma outra direita, a direita clientelista, essa direita que se vende por qualquer dinheirinho ali, ela quer uma boquinha, é o que ela quer, né? Essa direita que está no PL, mas está em outros partidos ali. E nós temos também a direita liberal. Nós temos a direita liberal, que é uma direita que pode ter um compromisso um pouco maior com a República, pode ter um compromisso maior com algumas políticas públicas, mas que defende privatizações, defende uma agenda de diminuição da participação do Estado na economia. Não é?
A Simone Tebet está nessa direita liberal. Aí você pensa, mas ela é ministra do governo Lula. Sim, porque ela entendeu que nessa conjuntura o governo Lula era melhor do que o Bolsonaro. Ela era candidata, olhou para as opções e tomou essa decisão. A esquerda, gente, também está dividida. A esquerda, no governo Lula, o governo Lula tem alguns indicados da direita clientelista, tem alguns indicados da direita liberal e tem muitos indicados da esquerda. E a esquerda também está dividida. Porque a esquerda tem a centro-esquerda, petista, por exemplo, que é uma centro-esquerda que dialoga com aspectos da social-democracia e do liberalismo social, é uma centro-esquerda que defende direitos sociais, entende que a classe trabalhadora tem que ser respeitada, mas não chega ao ponto de defender a expansão do cooperativismo e da democracia nos espaços de trabalho para superar o capitalismo. Não chega a esse ponto. E temos uma esquerda que defende mais a expansão da força da classe trabalhadora e da pressão sobre os interesses das grandes empresas, gente como o PSOL e tal, e outras figuras dentro desse bloco. Então, isso significa que existem essas divisões tanto na esquerda quanto na direita no Brasil. E isso a gente consegue perceber também divisões nos Estados Unidos. No caso do Partido Democrata, lá dos Estados Unidos, é fácil perceber. Tem os democratas corporativos, que representam os interesses das grandes corporações, e tem os democratas progressistas, que uns mais, outros menos, defendem um pouco mais direitos sociais e a classe trabalhadora um pouco. Embora dependa de quem você está falando para saber a intensidade, porque varia, dependendo do indivíduo. Então, é muito mais complexo o jogo político do que possa parecer à primeira vista. Né? E essas divisões também existem na direita americana, estadunidense, assim como na nossa. E é muito importante compreender essa complexidade do cenário político para a gente se aprofundar, para a gente sair do lugar comum, para a gente pensar que lá nos Estados Unidos democratas são a esquerda e republicanos são a direita. Essa é uma visão equivocada. A maioria dos membros do Partido Democrata são de direita, são da direita liberal. Né? Assim como é um equívoco dividir o Brasil entre bolsonaristas e petistas. Não é. A realidade é muito mais complexa do que isso. E aqui, no Bloco Mundo Político, no Folha Democrática, meu papel é ajudar a vocês perceberem e compreenderem essa complexidade.